Então vamos aí ao nosso estudo. Peço que você já abra a sua Bíblia hoje. O primeiro texto que nós vamos abrir, a Bíblia nós vamos ler, está no livro de Tiago. Na semana passada nós iniciamos e nós estamos fazendo um estudo aqui nessa temática, né, sobre a palavra. E é um tema muito amplo, então sempre estou aqui afunilando para a gente tratar de um tema específico, né? E hoje nós temos como tema a palavra que transforma. E antes de nós iniciarmos aqui nosso estudo, que nós vamos, na verdade, estudar profundamente ou com mais clareza o Evangelho de João, eu queria ler um texto com vocês do livro de Tiago para contar aqui algo importante sobre a questão da palavra, de como nós temos usado a palavra, como nós temos usado esse dom que Deus nos deu de falar, de nos comunicar, né? Então, o capítulo 3 de Tiago, verso 10. Você pode abrir aí sua Bíblia no capítulo 3, verso 10. Eu vou aqui abrir a minha. Diz assim: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Mas não é conveniente que aconteça isso conosco, né? Isso que o texto está querendo dizer. Palavras podem trazer alegria, mas podem machucar, podem ferir e podem matar. E palavras, além disso, podem trazer bênçãos e maldição. O que está querendo dizer esse texto? Para ilustrar isso, eu queria contar uma história que aconteceu comigo. Na realidade, uma história que me foi contada, né? Uma certa vez, eu conversando com uma amiga, uma senhora bem mais velha do que eu, mas uma amiga, nós falando sobre casamento, relacionamento e tudo, né? Ela falou algumas coisas a mim sobre a vida dela, e eu posso comparar a história dela com esse texto. Ela disse assim para mim: Javan, você sabe que eu sou divorciada, né? E ela começou a me contar como ela se divorciou e como foi, por qual motivo foi. Ela casou muito nova, ainda jovem, e no casamento dela ela teve 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. E o marido dela era um homem muito, como explicar, chama a palavra, não tão agressivo, mas também ele era um homem difícil, O casamento era sempre muito truncado, ela falou que era muito difícil, batia muito nos meninos. Só que ela nunca havia pensado em se separar dele, nunca pensou em se separar. Mas um dia ele falou que sairia para comprar gás. Dia normal, cotidiano ali, acabou o gás de cozinha, e ele saiu para comprar gás. E nunca mais voltou. Abandonou a esposa com seus 6 filhos. Filhos pequenos, o mais velho devia ter em torno de 14 anos, e a mais nova, que era uma menina, uma bebê ainda de 1 ano e pouco. E ela ficou muito mal com isso, mal ao ponto de entrar em depressão, ter ataque de esquizofrenia, tendo que tomar medicamentos muito, muito fortes, e por conta disso teve que repartir os seus filhos entre os seus irmãos. Então ela passou anos sem criar os filhos. Isso foi motivo de muito sofrimento para ela, de muita dor. E ela me contando isso, falando que isso machucou ela de uma forma tão grande que ela tomou uma decisão e começou a orar a Deus, pedindo que as filhas delas não casassem. E o pensamento dela era o seguinte: Senhor, eu não quero que as minhas filhas sofram o que eu sofri na mão de um homem. Então, não permita que as minhas filhas casem. E ela orou assim durante muitos anos. As filhas estavam crianças. E quando eu tive essa conversa com ela, todas as filhas já estavam assim, a mais nova já tinha em torno de 16, 17 anos. E as 2 mais velhas já estavam, uma professora formada e tudo, e a outra também já com uma idade boa, já assim, de poderia dizer, para casar. E nenhuma das 3 casaram. E ela me dizia o seguinte: eu amaldiçoei minhas filhas, Javó. Eu desejei para elas isso, porque eu julguei que todo relacionamento seria igual ao meu. E eu cometi um erro. E ela falando para mim, chorando assim, com uma dor muito grande.
E eu sem saber o que falar ali para ela naquele momento, né? E aí ela me falou assim, sabe que é muito importante o que a gente fala, né? O que a gente fala para o próximo, o que a gente fala para Deus. E eu amaldiçoei minhas filhas. E estava arrependida ali. Aí nós conversamos, falamos que ainda era tempo dela pedir para Deus dar bênçãos para a família dela, para as filhas dela, né? Mas aquela dor daquela mãe me falando isso me fez pensar e me faz lembrar desse texto, que da nossa boca podem proceder bênçãos e maldição. Eu pergunto a você, o que você tem falado para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus amigos? Você tem falado palavras de bênção ou você tem amaldiçoado as pessoas? Ou você tem ouvido palavras de maldição também? Alguém falando para você, você não presta, você não aprende, você é isso, você é aquilo. Se você ouve de alguém, não tem como você, talvez, modificar isso na outra pessoa, mas você pode mudar isso em si e não proferir palavras de maldição. Então, o que eu queria deixar nesse primeiro momento é essas palavras para você. Lembre que o que você fala é muito importante. Não amaldiçoe ninguém. Bendiga as pessoas. Ache ponto positivo nas pessoas. Fale bem. Fale palavras agradáveis às pessoas. Tá bom? Queria registrar isso aqui porque nós estamos falando de palavra. Falei, é um tema amplo, mas eu queria falar sobre isso para você. E eu queria agora também, somente fechar esse parênteses e ir agora para o Evangelho de João. Você pode agora abrir agora a sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, como eu falei na semana passada, eu vou aqui refrisar algumas coisas aqui para que você saiba, para você não ficar meio assim perdido, porque alguns termos eu vou usar do que eu usei na semana passada. O Evangelho de João ele é diferente dos outros três, completamente. Os três primeiros evangelhos que você tem, Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos sinóticos, que são evangelhos parecidos. O Evangelho de João ele é totalmente diferente, a narrativa é diferente, a ideia de João é diferente, o tempo que João escreveu é muito diferente. João escreve no final do primeiro século, ele já está idoso, muito experiente, ele sabia bem para quem ele ia escrever, então ele escolheu cada detalhe, cada palavra do Evangelho dele foi escolhida assim, com muito cuidado. É um Evangelho realmente maravilhoso, e eu queria que você lesse comigo então o capítulo 1, para nós vermos aqui, tirarmos algumas lições hoje com relação a isso. Capítulo 1, o verso 1, tá? Capítulo 1, verso 1, que diz assim, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Esse é o capítulo 1, verso 1 de João. Alguns teólogos acreditam que esse é para voltar para Galileia. Então, você vai perceber aqui que no verso 11, esse sinal foi dado para que os discípulos viessem a crer. Estava começando o ministério de Jesus ali. Então, esse sinal foi especificamente para apontar para os discípulos quem Jesus era. E João está lembrando disso. Então, tem muitas coisas que nós podemos aprender nessa história aqui. Eu queria tirar algumas aplicações aqui para nós aprendermos com esse primeiro sinal de Cristo. Primeiro ponto que eu queria, eu tenho 5 pontos ali, mas eu queria, antes de apresentar eles, eu queria comentar algo aqui. Você percebe que Jesus aqui nesse milagre, ele é discreto. Jesus não chama todo mundo e começa a falar, olha, vem ver, todo mundo aqui, reúne aqui que eu vou agora transformar essa água aqui em vinho. Ele não faz barulho, ele faz ali algo bem restrito, tanto que o mestre-sala que foi provar, ele nem sabia de onde havia vindo aquele vinho. É tanto que o texto diz, né, que quem sabia era só aqueles que estavam servindo. Então Jesus não está chamando atenção ali para fazer, ele tinha um público específico naquele momento, que era os discípulos dele. E o que mais nós podemos aprender? Agora sim, vou entrar aqui no contexto. Primeiro ponto que nós podemos aprender. Nós devemos convidar Jesus para o nosso lar. Esse sinal só foi possível acontecer ali naquele casamento porque Jesus estava lá. Jesus foi convidado para estar ali. E a primeira coisa que nós devemos aprender é convidar Jesus para estar conosco nos nossos relacionamentos, na nossa casa. Convide Jesus para estar na sua casa. Convide Jesus, quando você convida Jesus, é quando você estuda a Bíblia, quando você ora, quando você assiste coisas que edificam dentro da sua casa. É assim que você convida Jesus para estar na sua casa. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, mesmo Jesus estando em nosso lar, é possível que a alegria acabe. O vinho era sinônimo de alegria ali nesse povo. Nós temos texto na Bíblia que fala sobre isso, livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, que o vinho é alegria ali, era alegria. E acabou o vinho, então acabou a alegria. Então o que nós aprendemos aí? Que mesmo Jesus estando presente no nosso lar, é possível que a alegria acabe.
Isso é uma lição para aquelas pessoas que dizem que se você tiver Jesus, você não vai ter mais problemas. Você não vai passar por sofrimento. Agora há uma diferença. Eu quero ir agora para o terceiro ponto com relação a isso. A alegria pode acabar. Mas se você estiver com Jesus, e se você for até Ele, você vai saber o que fazer. A alegria acabou. Jesus está lá. O que nós devemos fazer? Ir até Jesus. Foi isso que aconteceu ali na história. O vinho acabou. Maria fez o quê? Ela fez um milagre? Ela foi resolver os problemas? Não, ela fez o quê? Foi até Jesus. E Jesus tinha a solução para o problema. Ele é a solução para os nossos problemas. Então, nesse ponto, eu aprendo que, quando eu estou passando por um momento de dificuldade, eu devo ir até Jesus e perguntar para Ele como. Ore a Deus. Não sei como Deus vai falar com você, se Ele vai falar de um texto bíblico, se Ele vai falar no irmão com você, se Ele vai te dizer alguma forma, se Ele vai falar no teu sonho, se Ele vai falar no teu ouvido, eu não sei, mas Ele vai falar se você orar. Ele vai falar, porque Ele promete na palavra dEle que quem vai até Ele nunca vai voltar vazio. Ele promete que Ele pode aliviar o nosso fardo. Ele promete que Ele pode tirar o nosso jugo e colocar o jugo dEle, que é suave, que é manso. Então, quando nós vamos até Jesus, nós podemos encontrar nele o verdadeiro repouso e a solução para os nossos problemas. Quarto ponto. Devemos fazer tudo o que Ele mandar. Além de eu ir lá ouvir, eu devo ser obediente ao que eu ouvi. Porque se eu não faço o que Ele me pede, o que vai adiantar eu ouvir? O que vai adiantar eu saber? Então, eu preciso também fazer o que Ele me pede. Isso aqui é muito importante, muito importante. E quinto e último ponto, dentro desse aspecto, nós temos também a certeza que na palavra de Jesus há poder para transformar. E aqui está o ponto-chave dessa mensagem de hoje. Na palavra de Jesus há poder transformador. Na palavra de Jesus, qualquer coração, qualquer situação pode ser transformada, revertida, mudada, porque na palavra de Jesus tem poder. O problema é que as pessoas não estão indo até Jesus. O problema é que algumas pessoas que vão até Jesus, elas não estão dando ouvido ao seu conselho. Ou ouvem o conselho, mas não põem em prática na sua vida esse conselho. E aí não tem como a palavra ter autoridade para transformar a situação. Mas eu quero te garantir, meu irmão, minha irmã, que assim como a água ali foi transformada em vinho, Deus tem poder na palavra dele para transformar qualquer situação, qualquer coração. E eu fico pensando sobre isso porque, quando a gente fala em poder transformador, eu não estou falando de... Você não encontra elementos químicos na água para ser transformada em vinho, para ser mudada em vinho. Você não encontra. A água, você sabe que ela é insípida, ela não tem sabor, ela não tem cheiro, pelo menos não é para ter, né? E aí você vai ter... Agora, a transformação, você vai ter elementos químicos que não tinham no primeiro momento. O que está querendo dizer esse texto para nós? É o mesmo poder que atuou na criação. O poder da palavra transformadora, criadora. Deus, Ele pode colocar no seu coração, no meu coração, ou qualquer situação, coisas que não existem se Ele quiser, porque Ele tem o poder na palavra dEle, poder de criar, um poder que nós não temos. Nós transformamos as coisas. Nós pegamos o material, nós pegamos a madeira, transformamos em banco, nós pegamos os metais e transformamos em objetos. Mas Deus tem o poder de transformar e também de criar. Nessa manhã eu queria falar isso a você. Queria que você tivesse certeza no seu coração. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei que situação você está vivendo. Quem você quer que seja transformado? Se é você mesmo, eu preciso de transformação. Como nós cantamos aqui na música no início, eu preciso de renovação. Meu coração precisa ser transformado diariamente. Mas se você está orando por alguém, se você está pedindo, clamando a Deus, tenha certeza que Deus Ele pode transformar qualquer situação. Ele pode fazer isso. Basta nós irmos até Jesus. Nessa manhã, também nós temos aqui pessoas muito especiais que decidiram ir até Cristo e decidiram pedir para que Deus Ele habitasse na casa deles, no lar deles. E eu queria aqui mencionar, o pastor Fanuel hoje vai estar realizando um batismo aqui de um casal, do Valcinei e da Regiane. Esse casal decidiu ir até Cristo e aceitar os conselhos de Cristo na vida deles. Hoje eles estão aqui, a exemplo do que Jesus fez, estão tomando uma decisão pelo batismo. E é uma manhã muito especial para nós. Hoje já tivemos aqui o batismo no primeiro culto, já tivemos aqui a apresentação, agora no segundo, do filho aqui do nosso primeiro ancião, do Leonardo, Léo Júnior.
E nesse momento também é um momento especial para nós. Porque aqui está a prova de que Deus transforma o coração das pessoas. Aqui está a prova de que Deus ele pode transformar qualquer coração. Porque naturalmente nós, seres humanos, não queremos fazer esse compromisso com Deus. Mas nós que nos colocamos nas mãos de Deus, Ele pode transformar, Ele pode fazer qualquer situação ser diferente. Eu quero cantar um louvor com vocês e também esse louvor ele fala sobre isso, sobre ir até Jesus. Deixa eu só ajustar aqui agora. E eu espero muito do fundo do meu coração que você sinta o desejo de ir até Cristo, de colocar sua vida na mão de Jesus. Enquanto eu canto, eu quero pedir, já está ali, né? O pastor Fanuel já subiu. E eu quero cantar com vocês e logo após o pastor Fanuel vai fazer o batismo. E esse louvor é um louvor muito especial para mim. Porque ele fala de uma realidade. A realidade das pessoas que estão vivendo hoje sem Jesus. E não estão buscando a Jesus. E eu quero pedir que você, nesse momento, você que precisa ir até Cristo, que você faça uma oração. Assim como esse casal está aí, Valcinei e a Regiane, que você também vá a Cristo. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar. Vivem cada vez mais só, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus os vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. A sua luz, Jesus me dá. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todos que vier muita paz os dar.
Jesus, quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, é preciso aceitar. Cristo dá sua paz. Cristo dá sua paz. Amém. Estou aqui com a Regiane, é a mãe do Felipe. Felipe, vem aqui, vem a família também. Há exatamente um mês, dia 12 de agosto, hoje é 12 de setembro, a Regiane estava aqui na parte de baixo, vendo o seu filho Felipe aqui sendo batizado. Não é, Felipe? E um ano atrás, a Suelen, a filha, olha que coisa, né? O Felipe vai fazer o vestibular para bacharelado em teologia e sente o chamado de Deus. Está abdicando da área militar, na qual ele tem atuado atualmente, em nome de um chamado muito mais forte, para ser um ganhador de almas. Felipe, parabéns. Que Deus te abençoe. E que alegria estar do lado diferente hoje, né? Um mês você estava aqui, agora você está aí. Eu, Valcinei, o esposo da Regiane, está aqui ao lado dela, mostrando que uma família firmada em Cristo é uma família que quer permanecer unida. E é por isso que a decisão deles é feita assim, junto. Parabéns. Que Deus possa sustentar o lar de vocês, dando vocês aquilo que toda família deseja: unidade, permanência, respeito e muito amor. Que o lar de vocês seja sempre um reflexo para as pessoas do que Deus e Cristo pode fazer em nossas vidas. Amém? Regiane e Valcinei, conforme o desejo de seus corações de entregar a vida a Cristo, é com muita alegria que, como ministro do Evangelho, conforme o chamado do Mestre, tenho a alegria de lhes batizar para perdão de seus pecados e confirmação de seus nomes no livro da vida. E o faço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja diz: amém. A palavra de Deus transforma e restaura. Você não quer também passar por essa transformação e restauração? Se você deseja, você que está aqui, você pode se colocar em pé nesse momento. Você que está nos assistindo, você também, atitude de oração, entregue nesse momento a sua vida a Deus, pedindo que Ele transforme a sua vida, o seu coração. Vamos orar a Deus. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de saber que o Senhor pode mudar a nossa vida, dar nova forma à nossa existência, colocar no nosso coração coisas, Senhor, que só o Senhor pode colocar. Obrigado por esse testemunho desse casal que tem se colocado nas Tuas mãos. Que esse testemunho faça a diferença na nossa vida. Transforme a nossa vida, Senhor, nós rogamos em nome de Jesus. Amém.